Boa noite, eu me chamo Janaína Mochnax, sou docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética e ministro a disciplina de Eletroterapia Estética 2 no curso. Foi nessa disciplina, então, que eu realizei a metodologia do tipo júri simulado e o intuito, então, dessa metodologia foi desenvolver o senso crítico das alunas, né, e a resolução de problemas, né, visto que o mercado da estética oferece uma gama muito grande de equipamentos voltados para a estética, né, e elas precisam realmente conhecer a tecnologia, não só pelo que o vendedor fala, mas sim pelo que os artigos científicos apontam, né, e o júri simulado, ele consiste basicamente em dividir a turma em grupos, né, e fazer os alunos, então, debaterem o certo ou errado de um determinado problema. A questão em si, né, era sobre a aplicabilidade das correntes exomotoras, qual delas era mais eficaz na estética, né, então a gente dividiu elas em grupos, né, e cada uma deveria pesquisar sobre uma determinada corrente. As correntes abordadas foram a corrente russa e a corrente alce, né, a corrente russa, então, é a corrente mais antiga, né, a primeira a ser criada, e é usada mais para contração muscular, analgesia, drenagem linfática, e a corrente alce é uma corrente mais contemporânea, mais atual, que além dessas funções, né, ela também trabalha com gordura localizada e quebra de gordura. Então, elas são muito semelhantes, né, por causa dessas três primeiras aplicabilidades. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês, então, vejam, basicamente, né, para vocês irem seguindo conforme eu vou falando sobre como foi realizada essa metodologia. Então, a metodologia, ela se baseou da seguinte maneira. A turma, ela envolvia aproximadamente 50 alunas, né? Digo alunas porque o curso de estética, ele é basicamente feminino, né? Então, essas 50 alunas, elas foram divididas em 3 grupos, né? O primeiro grupo referente à corrente russa, o grupo 2, a corrente alce, e o grupo 3 seria o júri, né? Responsável, então, por julgar, então, essas duas correntes. Basicamente, né? Na primeira divisão, elas teriam, então, que fazer a pesquisa, né? Então, primeiramente, eu dividi elas em grupos aleatórios, né? Então, o que isso significa? Significa que as alunas, né? Elas não ficaram dentro dos seus grupos conforme afinidade, né? Eu dividi em grupos aleatórios, pessoas que não teriam uma afinidade diária, né? E foi entregue, então, um artigo científico referente à corrente que elas deveriam estudar. E ao grupo 3, então, foi entregue um artigo de cada corrente, né? Elas deveriam pesquisar a história da corrente, os efeitos, a aplicabilidade, os parâmetros de aplicação, né? As indicações, as contraindicações, enfim. E o grupo 3, ele deveria fazer exatamente essa mesma pesquisa, só que referente às duas correntes exomotoras, e deveriam analisar as vantagens e desvantagens e fazer uma pré-conclusão de qual seria, então, a corrente mais eficaz na estética, né? E o julgamento, então, seria em sala de aula, na prática, né? Então, foi apresentado Grupo 1 e Grupo 2 apresentaram, então, suas propostas, baseadas, então, nos seus artigos científicos, em casos clínicos comprovados, né, que foi algo que foi solicitado para elas, né, porque não adianta ficar pesquisando em qualquer tipo de site, em qualquer tipo de blog. Então, eu pedi, né, solicitei que fosse nesse sentido. E o grupo 3, então, realizou todas as perguntas necessárias para cada grupo, fez análise geral, né, de qual corrente era mais indicada,
para daí chegar à conclusão. Foi bem interessante esse trabalho porque houve-se então um grande debate da turma, né, com base em artigos científicos, então isso foi o mais interessante. Então, havia bastante argumento, né? Então, além delas debaterem, explanarem sobre a sua corrente exomotora, elas se debateram entre os grupos, né? Porque como a aplicabilidade era muito parecida com uma com a outra, então elas debateram, argumentaram bastante, né, sobre os seus efeitos. Não, porque a minha corrente também executa essa mesma função. Ah, mas a minha faz uma função que é bem mais que a sua, né? Então elas argumentaram bastante. O grupo 1, ele ficou com a corrente russa, né, que era o grupo era a corrente menos eficaz na estética, né, mas eles tinham grandes argumentos, eles explanaram muito bem o tema, o que deixou até o grupo 3, né, que era o grupo do júri, em dúvida se realmente não era ela que era melhor, né? E o grupo 3, apesar de ter nas mãos, né, a melhor corrente exomotora, não soube explanar como deveria, né? Então eles não conseguiram argumentar suficientemente bem, apesar de ter os artigos, né, a partir do debate que teve, né, eles não conseguiram tanta explanação. Então forçou o júri a realizar ainda mais perguntas, né? Claro, eu intervi, fiz perguntas também, mas foi bem interessante esse júri porque as próprias alunas debateram entre si e realizaram as perguntas e tiraram as dúvidas, né? Então mostrou que o aluno nesse caso é o centro, é o protagonista da sala de aula, né? Tirando o enfoque de que só o professor sabe, tirando o enfoque de que é só o professor que vai passar a aula. Então isso é bem interessante a gente analisar, né? Porque as alunas, então, compreenderam o conteúdo juntas, né? Fazendo algo que elas participaram e não só vendo tendo a análise visual, né? Que é a apresentação do professor em forma de slide, né? Então, dá para se dizer que o objetivo dessa metodologia foi abordada, né, foi concluída, foi conseguida porque elas conseguiram desenvolver, né, o senso crítico, né, de criticar a corrente que elas estão trabalhando e não apenas escutar o que a corrente faz, né, e saber o porquê, para quê, né. Então, desenvolve não só competência técnica, né? O curso de estética ele desenvolve muita competência técnica, que é você saber fazer, né? Eu saber fazer uma limpeza de pele, saber usar um equipamento. Mas nesse momento a gente conseguiu desenvolver outras capacidades, que é saber por que você está usando aquele aparelho, por que você está escolhendo essa terapia, né? Então, achei bem válida essa metodologia, inclusive estou utilizando em outras disciplinas também. Eu ministro disciplina de estética capilar, de terapias alternativas, então eu consegui colocar essa abordagem, né, também em outras disciplinas para desenvolver justamente isso, o senso crítico, o senso de saber, desenvolver nelas a capacidade de escolher o que é melhor a partir de artigos científicos, a partir de estudos, e não a partir do que o vendedor fala, né? Porque na nossa área a gente tem muito disso, né? Protocolos fechados, protocolos prontos, milagrosos, né? Mas que às vezes não abordam nada, não explicam nada de fisiologia, de teoria, né? Então, elas precisam entender isso, né? E eu acredito que essa metodologia tenha facilitado muito no desenvolvimento dessa competência nelas. Achei bem válido, espero que vocês tenham gostado também, né? E até mais.